Olá, queridos, sejam todos bem-vindos à nossa nona aula do curso de Avivamento Pessoal. Essa aula nós estamos fazendo só eu e o Maurício, né? Nós vamos interagir com ela, porque estamos gravando, né? Não vai ser possível a aula com vocês, mas vocês estão recebendo essa aula, né? Que nós estamos gravando e oramos para que seja um tempo muito proveitoso de aprendizagem para cada um de vocês. O conteúdo hoje está excelente, né? E vamos falar especificamente sobre duas disciplinas espirituais baseadas no livro do Richard Foster, né? Que é o nosso livro principal desse curso. Então, vai ser uma aula muito prática e muito importante para a vida com Deus e o crescimento espiritual. Então, deixa eu colocar aqui o PowerPoint. Então, vamos começar com a disciplina do jejum. Vamos lá, vamos meditar, vamos conversar sobre, primeiro, a disciplina do jejum. Depois, nós veremos a disciplina da solitude. E essas duas disciplinas caminham em parceria com a disciplina da oração, claro, né? Jejum, oração, solitude, como nós veremos na aula de hoje. Então, vamos começar com o jejum. John Wesley, né, um grande avivalista inglês de séculos passados, ele vai dizer: algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso, elevando além das escrituras e da razão. Por outro lado, né, tem outras pessoas que têm menosprezado por completo o ensino sobre o jejum e a prática do jejum. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, ter equilíbrio sobre esse tema, né? Saber como utilizar esse exercício espiritual para o nosso crescimento espiritual. Claro, com equilíbrio, com moderação, principalmente, né, com discernimento e sabedoria bíblica, né, para que a gente possa, de fato, desfrutar dessa disciplina, que não deve ser um legalismo, né, uma lei na nossa vida, mas deve ser uma busca, como cada disciplina deve ser uma busca por Deus. Então, o jejum, né, se a gente pudesse começar essa aula dizendo, né, o que é esse jejum bíblico, né, é você se abster do prazer de um alimento sólido, físico, para você buscar aquele que é um alimento mais importante, que é o maná do céu, que é o alimento espiritual, que é buscar a Deus, desfrutar da sua presença e ter uma comunhão com o Senhor, ouvir a sua voz, se preparar mais para as coisas do reino. Então, é você se abster de algo físico para buscar algo de muito mais valor, que é espiritual, né? Nem só de pão viverá o homem, como Jesus respondeu a Satanás no deserto, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nós vivemos mesmo espiritualmente, é de Deus e precisamos dele, né? Então, o jejum significa esse simbolismo, né, de que em algum momento eu abro mão, né, de um prazer, de um alimento físico, porque eu quero me consagrar, eu quero buscar mais o alimento espiritual. Então, algumas coisas, né, que atrapalharam a prática do jejum nos dias de hoje, porque no passado a prática do jejum era muito normal, era muito comum. Ninguém precisava aprender sobre jejum, porque eles viviam o jejum, né? Vamos falar aqui especialmente nos tempos, né, de Jesus, né? Vamos aplicar especialmente isso ou da igreja primitiva. Era algo comum do judeu, do cristão, né? A prática do jejum no passado. Mas algumas coisas atrapalharam hoje a prática do jejum nos dias de hoje. Por exemplo, na Idade Média, o jejum foi usado de maneira muito errada, e isso gerou, né, uma aversão à prática do jejum, porque o jejum era usado muito como
um flagelo ou como uma automortificação. Então, as pessoas jejuavam, né, como se buscasse uma penitência. Então, foi usado de maneira errada, inclusive como um instrumento de manipulação de pessoas. E isso gerou um abuso, né, e um desvio, né, do ensino correto e bíblico do jejum. Então, o jejum era visto como algo terrível, né, como algo e não focado em Deus, né? Então, isso fez com que muita gente passasse a desprezar o jejum por causa desses excessos. Agora, quando a gente olha para os nossos tempos modernos, o que a gente vê? O contrário disso. A gente vê uma exaltação à comida, né? O nosso tempo atual não se fala de jejum, né? Se fala muito da comida, também uma exaltação aos sabores, aos tipos de comida, esses programas de culinária, né, na televisão, faz muito sucesso, e há uma publicidade extrema, né, de que você precisa ter 3 refeições diárias, mas não sei quantos lanchinhos, e aí você precisa ter uma dieta balanceada assim, assim, assim. Então, tudo isso, né, há uma exaltação à comida como se a gente não... Inclusive como se fosse danoso, né, à saúde o jejum. Você jejuar, não, vai fazer mal, vai isso, vai não sei o que lá. Então, é o que se fala hoje, né? Mas nós sabemos que um jejum correto também, quando ele é feito de maneira correta, na verdade ele faz bem, né, para o organismo, né? Mas nós vivemos num momento da humanidade em que o jejum vai totalmente na contramão dessa exaltação à comida, aos prazeres, né, da comida, aos restaurantes finos, ao fast food, né, ao prazer da comida, e a gente precisa resgatar, né, o ensino, especialmente falando do meio cristão, né, das igrejas, a importância do jejum, porque era uma prática comum, né, no passado. Todo cristão jejuava, mas hoje em dia não é algo valorizado, né? Então precisamos resgatar o ensino correto do jejum e a prática em nossas vidas e em nossas igrejas. Então, olha só, quando a gente olha para a Bíblia, tem várias pessoas que jejuavam, era comum jejuar, e tem vários exemplos, né, clássicos, né, de personagens bíblicos que jejuaram. Então, Moisés jejuou, né, ele foi um grande homem usado por Deus, né, e ele era um legislador, mas que sabia o valor da oração e do jejum, né? Inclusive, chegou a fazer jejuns de 40 dias, né? Davi também, né? Foi um homem que jejuou, foi um homem que adorou a Deus, que buscou a Deus, né? E sabia priorizar também, um homem segundo o coração de Deus, que sabia priorizar. Chegou a ser rei, né? Então ele foi um homem que entendia a importância do jejum, né? Elias também tem suas histórias, né, de jejum, e ele também foi daqueles que jejuou 40 dias como profeta, né? A rainha Esté também precisou, né, a busca do jejum como um meio para a consagração, para a oração, né, num momento difícil da nação, né? Daniel também, né, como profeta, né, o vidente que previu o futuro, né, nesse sentido. Ele também foi um homem que jejuou, nós vamos citar alguma coisa dele também. Vamos citar alguns desses personagens na aula de hoje e como o jejum era importante, né, para eles, né? A Ana, né, também jejuou, profetiza Ana, Paulo, o apóstolo Paulo também, tem tantas histórias, né, de consagração, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O Filho de Deus, ele nos ensinou, né, sobre o jejum, como nós veremos na aula de hoje. Viveu e ensinou sobre o jejum. Então, olhando para o jejum na Bíblia, né, o que é o jejum? Jejum se refere à abstenção de alimento para finalidades espirituais, tá? Eu já vi, né, pessoas, igrejas dizendo assim, eu vou jejuar de televisão, eu vou jejuar de celular, né? Isso não é jejum.
né? Isso é digamos assim, você abrir mão de algo porque você quer se consagrar, mas isso não pode ser chamado de jejum. Pode ser uma consagração e você abrir mão de algumas práticas, né, que você faz para poder buscar mais a Deus, né? Porque jejum mesmo é de comida, né? Comida ou bebida, né? Ou os dois juntos. Né? Não tem nada a ver com abrir mão de assistir isso, aquilo e tal, né? O jejum se refere a se abster de alimento para finalidades espirituais. E o jejum se distingue da greve de fome, que tem outro propósito, né? Nós já vimos muito na história da humanidade, né? Pessoas, né, ou grupos fazendo greve de fome, buscando, né, a fazer uma publicidade de alguma coisa, de um direito, de uma busca, né, uma questão política, atrair atenção para uma causa, né, uma causa que ele se dispõe a lutar, e é uma forma de chamar atenção, né? O jejum bíblico não é assim. O jejum bíblico sempre se concentra em finalidades espirituais, como nós veremos essas finalidades na aula de hoje. Então, na Bíblia, os meios normais de jejuar envolviam a abstinência de qualquer alimento sólido ou líquido, exceto a água, né? No normal, quando a gente vê os jejuns descritos, né, tanto no Antigo como no Novo Testamento, no geral, é uma abstenção de comida, não de água, né? Mas tem alguns casos, sim, que a gente vai mostrar aqui, em que havia também um jejum de se abster de água, tá? Mas, no geral, né, quando a gente vê na Bíblia falando de jejum, é só se abster de comer, tá? Quando a gente olha, por exemplo, o jejum de Jesus, né, de 40 dias, né, a descrição não diz que Jesus ficou sem beber água, diz que Jesus ficou sem comer e ele teve fome, né? E ali veio a tentação de Satanás, né? Mas não diz que ele ficou sem beber água, né? Então, olha só, existe o jejum parcial, né? Então, o jejum parcial e o jejum absoluto, tá? Então, vamos ver agora essa diferença. O jejum parcial, embora pareça que o jejum normal fosse prática costumeira do profeta Daniel, houve uma ocasião em que durante 3 semanas, 21 dias, ele não comeu, ele decidiu, né? Daniel 10:3, ele estava tendo as revelações, né? As visões do futuro, e aí ele, no meio de todas essas séries de revelações e visões, ele resolveu não comer, como diz o texto, nenhum manjar desejável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum. Então, especificamente, ele se absteve dessas comidas e ele também se absteve dessa questão de essências, né, perfumadas, mas não disse que ele deixou de comer tudo, né? Foi um jejum parcial. E também nós vemos, no início da história de Daniel, né, ele é ainda jovem, né, se abstendo de comer os manjares do rei, né? E aí ele vai comer vegetais e água, né? Então, podemos dizer que foi um jejum parcial, né, também. Mas tem um jejum absoluto, que é quando a pessoa deixa de comer e de beber, né? Mas nós vemos que são situações assim emergenciais, momentos assim muito sérios, né, que leva a esse tipo de atitude tão extrema. Então, por exemplo, em Esther, né, após saber que o povo judeu, né, seria executado, né, por seus inimigos, né, e que a mãe estava vindo, né, contra o povo judeu, Esther então instrui o seu primo, né, Mordecai, e o povo de Israel a jejuar. E ela disse assim, ó, vai, ajunta a todos os judeus e jejuai por mim, porque ela ia conversar com o rei, né, clamar por misericórdia nessa situação. Então ela temia também pela vida dela, que ela poderia morrer, né? E esse clamor dela pelo povo, né, era fundamental, não tinha mais solução para o povo. Se não fosse através dela, não tinha mais solução. Então ela pede, né, que o povo, né, jejue por ela. Ela diz assim, olha, não comais nem bebais por 3 dias. Então perceba que é um tempo curto, né? Só 3 dias.
jejum absoluto, né, de comida e bebida. Nem de noite, nem de dia, né? Não come, não beba. Eu e minhas servas também faremos o mesmo propósito de jejum, né? E Paulo também fez um jejum absoluto, também de 3 dias após a sua conversão, como descrito em Atos 9:9. Agora, nós vemos também um exemplo bíblico de Moisés e Elias. Eles viveram também um jejum absoluto de água e comida de 40 dias. Está descrito lá, né? Na palavra de Deus, o que eles viveram isso, né? Mas, veja bem, esse tipo de jejum de comida e água por tanto tempo, né, a gente pode dizer que foi um jejum sobrenatural, porque ninguém consegue passar tanto tempo sem beber água. Comida, sim, é possível, né? Inclusive, nesse capítulo, né, o Richard Foster ele vai dizer até detalhadamente como fazer um jejum, como se preparar para um jejum longo, que não pode entrar de uma hora para outra, tem que se preparar, tem que diminuir a quantidade de comida, né, para poder entrar no jejum total, né, de comida. E ele vai dizendo o que vai gerando no corpo, né, tem que ter todo um cuidado. Em alguns momentos até precisa haver a questão médica, né? Então, tem toda uma série de ensinos, né, e cuidados que deve ter com o jejum prolongado. Mas, nesse caso aqui de Elias e Moisés, além de ter sido um jejum prolongado de comida, existiu também de água, né? Não temos como explicar isso, porque 40 dias é algo que só podemos dizer que foi sobrenatural, né? Então, sobre o jejum absoluto de água e comida. É preciso sublinhar que o jejum absoluto é a exceção, né? Água e comida, e nunca deveria ser praticado. Então, Richard Foster dá essa advertência que eu também, né, nós também aqui estamos, né, dizendo, né, não faça um jejum absoluto assim, a menos que a pessoa tenha uma ordem muito clara de Deus e por não mais do que 3 dias, que a gente vê em alguns exemplos aqui da Bíblia, né, de até 3 dias sem comer e sem beber. Na maioria dos casos, o jejum é um assunto privado entre o indivíduo e Deus. Mas, claro que, como líderes ou pastores, nós precisamos aconselhar as pessoas, né, nesse sentido. Eu ouvi uma reportagem recentemente de uma seita, acho que foi na África, em que o líder mandou todo mundo jejuar para, tipo assim, se encontrar com Deus, né? E morreu não sei quantas pessoas. Então, tem muitas loucuras por aí e a gente precisa ensinar o povo, né? Ah, então, falando então, o que a gente indica, né? O jejum parcial, né? Que é o que a gente mais vê na Bíblia. Você não deixa de beber líquido, né? Não deixa de beber água, mas você se abstém do alimento sólido. E claro, isso também tem que tomar seus cuidados e tem que não querer, que nem você, às vezes você quer correr uma maratona de uns 40 quilômetros se você nem aprendeu a andar 1 quilômetro, a correr 1 quilômetro. Então você precisa ir com cautela. E a ideia aqui também não é jejuar para se engrandecer, para bater as metas. A ideia não é essa, né? A ideia do jejum é uma busca por Deus. E precisa ter equilíbrio, né, nessa busca, precisa saber, né, até onde eu posso ir, né? Então, comece, quer praticar o jejum, comece abrindo mão de uma refeição. De 3, abra mão de uma, né? Comece com abrir mão, sei lá, do café da manhã, ou do jantar, ou do almoço, para se consagrar. E, claro, tem que ter um período, né? Um propósito específico, né? Nós que temos igreja, que a gente faz discípulos, né? Que tem as células, é muito comum a gente ter o jejum do dia da reunião da célula, né? Para se consagrar, né? Nós, eu e Maurício, nós estamos, né, nos consagrando no dia da aula, na segunda-feira, né? Então você precisa ir devagar, aprendendo devagar, né? Nós também sabemos, né, que todo judeu, né, a igreja primitiva tinha o hábito de jejuar, né? Os fariseus tinham o hábito também de jejuar. E geralmente eles tinham o hábito de jejuar por um dia inteiro.
né, um dia da semana inteiro sem comer, né, abrindo mão de 3 refeições. Ou também a gente ouve falar de práticas de 2 dias da semana, fazendo esse jejum, não seguidos, né, mas em dias diferentes, fazendo o jejum de um dia inteiro, né. Então nós vemos que era prática comum jejuar, né, mas a gente precisa também tomar cuidado para não exagerar, né, ou não saber fazer esse jejum de uma maneira adequada, né. Então, e quando se fala de jejum em grupo, hoje, ou em público, né, quando a gente fala do grupo pequeno, da célula jejuar, ou sua família, ou então a igreja toda, né, vamos pensar agora sobre isso. Olhando para o povo, né, de Israel, havia um único jejum, né, que era colocado para todos, né, era um jejum anual exigido pela lei de Moisés, que era no dia da expiação. Então, nesse dia, eles deveriam se humilhar com o jejum, por causa dos pecados, né? Então, era o único dia que era realmente definido, né? O Maurício está aqui comentando, né, que vale a pena ressaltar que jejum de coisas como internet, WhatsApp, etc., não pode ser considerado jejuns oficiais, né? Eu também comentei, né? Então, o Maurício aqui também confirmando, né? Seria uma consagração, né? Mas não um jejum. E claro, isso em relação à igreja, né? Ah, todo mundo agora vai abrir mão, né, de WhatsApp. Você pode sugerir, né? Não deve ser nada imposto também. Olha, se você quiser se consagrar mais, que tal abrir mão de uma televisão, né? Então, muito cuidado, né, com esses jejuns que é colocado assim para todo mundo fazer, né? E às vezes isso pode pessoas nem entender, né? E a gente pode não tem que forçar, né? Tem que ser também uma coisa que, olha, eu vou fazer e quem quiser me seguir, vamos. Podemos fazer um projeto para a igreja, né? Mas claro, ensinando a igreja e ninguém é forçado, claro, né? Também nós vemos em Joel, né, capítulo 2, né, o profeta falando, né, sobre um jejum, né, e Deus está dizendo, né, olha, se convertam a mim, me busque com jejuns e orações, né, se consagre, né, o povo que está distante, né, que está frio, né, me busque mais. Então, em tempos de emergência, né, se clama para que o povo todo se volte para Deus, né, e nós vemos também o exemplo do rei Josafá, né, que quando esteve em ameaça de uma grande guerra, né, contra os amonitas e moabitas, né, se juntou um grande exército e Josafá percebeu que não ia dar conta, né, ele foi e mandou o povo, né, todinho orar e jejuar, e nós sabemos que Deus deu a vitória, né? Foi Deus que guerreou por eles. Então aí nós vemos esse propósito, né, de clamar por uma intervenção divina, né? Esse é um propósito. Uma outra na questão dos pecados, né, do arrependimento para se consagrar mais, né? Então nós já estamos vendo aí, né, as finalidades do propósito, né, do jejum. Continuando, também nós vemos o exemplo de quando Jonas pregou à cidade de Nínive, que arrependam-se ou então vai vir juízo. O povo obedeceu e foi jejuar, se consagrar a Deus, né, por causa dos seus pecados, né? E inclusive até os animais, né, coitados, né, tiveram que também jejuar, mas eles, né, não foi um jejum voluntário, né, foi involuntário, né? Eles não entenderam nada, claro. Mas Deus ouviu, né, aquela humilhação do povo, né, aquela busca pelo arrependimento, né, e a conversão a Deus. Também nós vemos Esdras, né, quando está retornando para Jerusalém, saindo da Babilônia, né, havia uma estrada, havia muitos perigos, e aí ele clama para aquele povo, né, que vai fazer essa viagem, né, saindo do exílio, ele diz para todo mundo orar e jejuar por proteção, né, para que Deus proteja. Então, nós vemos aí mais um propósito do jejum, né, buscando proteção de Deus, né, dos perigos. Agora, falando do jejum regular ou semanal, né, eu já falei algumas coisas nesse sentido, né, até da prática dos judeus e da igreja primitiva, ou até nas nossas igrejas, né, a gente tem muitas vezes o costume de jejuar e orar no dia da reunião da célula, né, ou então a gente está
para se consagrar mais em algum propósito ministerial, né? Para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor, de fato, fale, abençoe, frutifique a sua obra, é uma finalidade, né? Do jejum. Na época de Zacarias, né, foram criados 4 jejuns regulares ao longo do ano. Então, ele cita 4 meses diferentes em que haveria jejum, né? Para o povo jejuar e buscar a Deus. Mas veja bem, não existe, né, lei bíblica, pegando aqui especialmente o Novo Testamento, né, que ordenem o jejum regular, né? Contudo, a nossa liberdade no Evangelho não significa licença, mas oportunidade, né? Visto que não há leis que nos obriguem a jejuar, nós somos livres para jejuar em qualquer dia, né? Então, não existe uma ordenança específica, mas era uma prática comum, né? É um exercício espiritual, né? Como nós estamos vendo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E aí nós vemos também um exemplo na Inglaterra, né, no século XVIII, né, o rei da Inglaterra convocou um dia solene de oração e jejum por causa de uma ameaça de invasão por parte dos franceses, né? Então, era um exemplo bíblico, eles resolveram seguir, né, a nação a toda, né, resolveu jejuar pedindo proteção a Deus, né? E aí, olha o que eles citaram sobre isso, né? Sobre esse acontecimento na Inglaterra no século XVIII. O dia de jejum foi um dia glorioso, tal como Londres raramente tem visto desde a restauração. Cada igreja da cidade estava mais do que lotada. Olha a prática, né, do povo no passado de jejuar e orar. E aí João Wesley, né, o grande avivalista, escreveu sobre esse momento, né? A humildade transformou-se em regozijo nacional, porque a ameaça de invasão dos franceses foi impedida. Então, houve um grande resultado, né? Uma intervenção, né, de Deus, né? E todos testemunharam, né, humildemente, né, esse Deus poderoso, né? Hoje está mais difícil um jejum nacional, né? Não é tão comum, né? Então, jejum é um mandamento? Vamos olhar agora para ensinos de Jesus, né? Jesus ensinou acerca do jejum no Sermão do Monte, né? Nesse sermão mais famoso de Jesus, ele citou a respeito do jejum. E o ensino de Jesus sobre o jejum estava diretamente no contexto sobre dar e orar. Então, lembra que ele falou, né, para os seus discípulos, né, para aquela multidão que estava ouvindo ele, olha, não sejam como os fariseus, né, que na hora de dar a esmola querem se aparecer, né? Tem gente que vai tirar selfie, né, ajudando alguém, dando uma caridade, né, um ato, era o que os fariseus faziam, né? E também eles oravam nas praças públicas, né, para mostrar o quanto eles eram espirituais. E aí o terceiro exemplo que Jesus vai falar é do jejum, né? E eles também, quando jejuavam, eles nem lavavam os rostos, né, para mostrar, né, toda, ai, quando eles estavam jejuando, sofrendo, né? Então tudo aquilo, Jesus na verdade atacou esse tipo de práticas espirituais, né? Essas disciplinas espirituais que eram usadas pelos fariseus, mas de uma maneira errada, porque eles faziam isso para se envaidecer, para se colocar numa posição superior. Eu sou mais espiritual, eu sou melhor do que vocês, e havia uma exclusão de quem não era como eles. E aí foi nesse contexto, né, que Jesus ensinou, né, sobre o jejum, né, como um dos exercícios espirituais que estava errado, e ele estava ajustando a maneira certa de ajudar os pobres, né, de demonstrar generosidade, né, de orar e de jejuar, né, que faziam parte da devoção cristã, né, e ele então alinha como se deve, né, dar, orar e jejuar. É nesse contexto que Jesus ensina sobre o jejum. Então, a coisa importante sobre esse Sermão do Monte, lá no capítulo 6, versículo 16 de Mateus, Jesus falou assim, olha, quando vocês jejuarem, aí ele vai dizer como deve ser, né? Então, quando ele falando assim, né, ele parecia admirado que as pessoas jejuassem. E o que faltava era a instrução sobre como fazê-lo adequadamente. Então, era uma prática comum. Todo mundo jejuava, digamos assim. E aí Jesus vai só ajustar
como deve ser esse jejum, porque era uma prática comum. Então, quando vocês forem jejuar, porque eles jejuavam, todo mundo jejuava, né? Digamos assim, os religiosos jejuavam, os que queriam algo, né, algo sério, vamos dizer assim, ou queriam algo espiritual, né? Eles iam jejuar. Então, Jesus não disse, se vocês jejuarem, né? Então ele também falou assim, ele também não disse assim, vocês devem jejuar. Não foi isso. Ele só falou, ó, quando vocês jejuarem, porque era uma prática comum, né? Hoje já não é comum. Hoje a gente teria que dizer, vocês devem jejuar, porque o jejum é uma prática bíblica e do passado, e a gente hoje nem só exalta a comida, a gente precisa voltar para as escrituras e o ensinamento comum dos grandes homens e mulheres de Deus do passado, né? Então, além de Jesus ter dado exemplo, ele fez fortes declarações sobre o jejum. O próprio Jesus ele jejuava, né? Nós temos exemplos disso, de orar e jejuar. Então, ele disse assim, quando os discípulos de João, né, foram questionar Jesus, olha, nós jejuamos, e os discípulos dos fariseus também, por que os teus discípulos não jejuam? E aí Jesus falou assim, olha, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Então ele era o noivo, era um momento de celebração, né? Mas ele falou assim, olha, dias virão, contudo, em que ele será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então o jejum, Jesus disse que os seus discípulos vão jejuar, né? Porque é prática, é busca, é humilhação diante de Deus, pedindo de Deus, né, direção, bênção. Então, o jejum era algo comum, né? E Jesus ele deu a sua contribuição para ajustar esse ensino tão importante, essa prática tão importante, né? Inclusive, Jesus vai falar, né, que existem castas de demônio, né, que só saem com jejum e oração. Quando nós vemos o momento em que o discípulo de Jesus não consegue expulsar um demônio, né? E aí Jesus vai dizer, olha, tem que jejuar e orar. Então, nós vemos nisso mais uma finalidade do jejum, que é uma consagração para que a obra do Senhor avance, né? Para que sejamos mais consagrados, mais focados em Deus e tenhamos mais autoridade, né, digamos assim, para expulsar os demônios, né, que se submetem, né, ao nome de Cristo, aqueles que são crentes fiéis, né, que se consagram, né? Então nós lembramos também desse texto. Então, qual o objetivo do jejum? Olha só, nós somos tentados a crer que com um pequeno jejum poderíamos ter o mundo, né? Inclusive Deus comendo de nossas mãos. Se eu jejuar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é essa a ideia, não é uma barganha. Tem muita gente aí fazendo jejum como barganha. Ah, mas eu estou jejuando, a porta tem que abrir, jejuar para isso acontecer, para tapete vermelho agora abrir para mim. Não é assim, né? O jejum não é pensando em mim, né? Eu não, os meus desejos, né? Não é o centro é a vontade de Deus, né? É buscar a Deus, é se concentrar em Deus, é depender de Deus, né? Tem também a questão de pedir, né, a Deus, claro, por intervenções, por portas abertas, mas não é uma barganha. Tem gente que está fazendo do jejum uma barganha e Deus é obrigado a fazer isso ou aquilo, né? Não tem nada a ver, né? O jejum é nós nos humilharmos diante de Deus, o Deus que é soberano, o Deus que tudo pode, né? Mas é Ele que faz, quando quer, como quer, do jeito dele, né? Deus interrogou o povo no tempo de Zacarias. Olha só, capítulo 7, versículo 5. Quando jejuastes, acaso foi para mim que jejuastes, como efeito para mim, né? Então ele estava questionando, né? Porque o povo parecia que estava jejuando só pensando neles, não estava pensando em Deus. Então, se o nosso jejum não é para Deus, então nós fracassamos. É melhor nem jejuar. Benefícios físicos, êxito na oração,
ter mais poder, discernimento espiritual, estas coisas nunca devem tomar o lugar de Deus como centro do nosso jejum, né? O centro do nosso jejum é buscar a Deus, agradar a Deus, ouvir a direção de Deus, se humilhar diante do Senhor, deixar o pecado e se apegar a Deus, entender que o maná espiritual é o mais importante, né? Então, esse é o objetivo do jejum, né? Fazer a vontade de Deus. O jejum ajuda-nos a manter nosso equilíbrio na vida. Nossos anseios e desejos humanos são como um rio que tende a transbordar. Então, o jejum nos ajuda a manter, né, esses anseios e desejos, né, no seu devido leito, no seu devido lugar, né? É como Paulo falou aos Coríntios, né? Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Então, eu me humilhar diante do Senhor para me submeter a Deus, os seus anseios, ao seu poder, à sua direção, né? Esse é o grande objetivo do jejum. Semelhantemente, escreveu Davi, no Salmo 35, versículo 13: eu afligia a minha alma com jejum, submetia, né, a Deus, né, essa busca, né, pela direção de Deus, não a minha vontade, mas a tua. Então, é uma disciplina, mas é uma disciplina que traz liberdade, que nos liberta de nós mesmos. Aí nos faz estar rendidos a Deus e a sua vontade, a sua direção. Então, o jejum garante que o estômago não leve o corpo a ferver, como uma chaleira em prejuízo da alma. Então, a gente faz nosso corpo se consagrar, se submeter a Deus, né? Direção de Deus, não sou eu em primeiro lugar, é o Senhor, né? Sobre a prática do jejum. Então, o jejum pode trazer avanços no reino espiritual, né? Finalizando, né? Esse ensino. O jejum pode trazer avanços no reino espiritual que jamais poderiam ter acontecido de outra maneira. É um recurso da graça e bênção de Deus que não deve ser negligenciado por mais tempo. Amém? Então, para conversar, tem duas perguntinhas, né? E aí você vai refletir em casa aí, se quiser conversar com alguém, alguém da família, ou a sua célula, ou o discípulo, né? O discipulador. E aqui também serve para a minha reflexão junto com o Maurício, né? Você tem praticado a disciplina do jejum? Por quais motivos e por quanto tempo, né? E a Eu outra tenho, é, seu pequeno grupo ou igreja já fez um jejum em conjunto por algum propósito? Como foi? Pode falar, eu tive o Maurício. prazer de experimentar um jejum diferente uns 2 meses atrás. Eu resolvi fazer o jejum de Daniel, Uhum, literalmente. Ou seja, eu passei 21 dias, eu retirei a carne, uhum, eu retirei o vinho, e orava 3 vezes ao dia, uhum, e só comia legumes. Fiz uma exceção, coloquei massa, não consegui tirar isso. uhum, uhum, Tirei o arroz, né? E deixei somente os legumes. E, na verdade, no começo do jejum, o motivo do jejum era para buscar mais de Deus, né? Para uhum, tentar me aproximar mais do Senhor. Eu não tinha fins, materiais, né? sim. Mas, com minha grande surpresa, eu fiquei bem os 21 dias. Em nenhum momento a falta de carne, ou frango, o que seja, afetou meu jejum, né? Uhum, E eu tinha só café da manhã, a minha refeição era almoço, uhum, e a janta, às vezes, comia alguma coisa, algum legume também, né? Mas, com minha grande surpresa, não senti falta de carne. Não senti, meu uhum, Deus, não vou viver sem carne. Não. Eu gosto de um churrasco, né? Não sou italiano, mas não por isso deixo de curtir um churrasco bem feito. sim. Então, para mim foi uma experiência muito boa. Pretendo começar um jejum agora o mês que vem, né? Agora em maio. E sempre 21 dias. Aí vou orar, porque, como bem falamos aqui, jejum de 40 dias é um jejum feito porque Deus pediu. Uhum, Então, não estamos aqui para competir, né? Não estamos uhum, aqui para tentar a chegar lá, né?
sem um mínimo de condição física, sem um mínimo de entendimento do porquê estamos fazendo isso. Uhum. Eu já conheci irmãos da igreja que frequentam, que fizeram uma semana de jejum, sem comer só água, né? Uhum. Mas também não conseguiram, né? Chegou no sétimo dia, tiveram que parar. Então, assim, Uhum. acredito que tudo tem que ser guiado pelo Senhor, né? O Luciano Subirá, e daqui a pouco vamos falar também um pouquinho sobre ele, ele escreveu um livro muito bom. Ele Uhum. foi inspirado por Deus a jejuar 40 dias. Ele já fez Uhum. isso 3, 4 vezes, né? Pelo que ele Uhum. testemunha. Mas ele sempre foi indicação do Espírito Santo. Não E ele pegou, bebe assim, água, né? acordou, E ele ele bebe bebe água, água. né? Inclusive, ele demonstrou que através de um exercício físico é possível criar forças para que o corpo gere a energia que nós precisamos para continuar no jejum. Uhum. Então, por incrível que pareça, a gente, mas estou jejuando, não vou comer nada, então vou ficar fraco. Por incrível Uhum. que pareça, quando nós entramos numa dieta desse, num regime deste, se Uhum. nós fizermos exercício físico, nós estamos dizendo ao corpo que queremos mais energia porque estamos gastando. Uhum. Então, o corpo se organiza para Uhum. fornecer energia a mais para que nós aguentemos o dia a dia. E diz que ele chega nos Uhum. 40 dias, sem dor de cabeça, sem nada. A experiência que ele conta no livro, depois vamos falar mais, é muito forte, muito impactante. Isso. E Ótimo. respondendo a segunda pergunta aqui, não, fizemos um pequeno jejum na célula, mas foi interessante. Foi só uma Uhum. semana, no caso, né? Mas Uhum. funcionou e a gente alcançou o propósito que queria. Amém. Eu Amém. também tenho muitas experiências de jejum, no geral mais pessoal mesmo, né? Ou então eu e a minha esposa, quando a gente precisou tomar algumas decisões maiores, né, de rumos, né, da nossa vida ministerial, tal, carreira, e precisamos, em alguns momentos, né, fazer um jejum maior de um mês, por exemplo, mas geralmente abrindo mão de uma refeição, né, nos dias que a gente faz. Eu já cheguei a praticamente um dia, né, de jejum, mas coisa rara. No geral, no meu caso, né, cada um particularmente, né, vai buscar, né, eu entendi, né, a ideia da busca, a ideia da oração e ainda não me senti desafiado por Deus para coisas, aventuras maiores do jejum, mas tem sido uma prática já de longas datas ter algumas consagrações, às vezes é de segunda a sexta pela manhã, né, abrir mão do café, mas no geral das vezes que eu fiz também eu de fato orava mais, né? Porque às vezes a gente não entende que é jejum e oração, né? Ou então a mente tem que ficar mais focada na oração, né? Talvez você não consiga por causa dos afazeres do dia a dia, mas atualmente tem que ficar mais focada, né? Orando, porque jejum e oração caminham juntos, né? Então já fiz muito assim de segunda a sexta, ou então 3 dias na semana, ou um dia na semana. Eu também já vi gente aí fazendo, resolve fazer um jejum intermitente porque deseja melhorar seu saúde, o seu corpo. Aí depois diz assim, e é jejum também para buscar a Deus, né? Mas quando a gente sabe que a motivação principal é melhorar o teu corpo, né? Não é buscar a Deus, então isso está errado, né? O teu objetivo primeiro tem que ser buscar a Deus, nada de eu vou jejuar para melhorar o meu, para ficar com o corpo, né, bonitinho, não tem nada a ver, né? Isso aí são coisas pessoais, né? Não diga que é para Deus, né? Tem muita gente com suas motivações esquisitas, né? Eu também já tive É, meus momentos em que eu abri mão de coisas que eu gosto, chocolate e tal, coisa assim, cada um sabe o seu, né? Já ouvi gente fazendo assim, jejum de refrigerante, porque gosta mesmo, né? Não porque eu vou abrir mão, também porque é um alimento que faz mal. Não faz sentido, entende? Tem que ser algo que realmente seja abster de algo porque você quer se consagrar mais, né? Você está colocando também, está esmurrando teu corpo, dizendo assim, não, em primeiro lugar é Deus, não é a minha vontade, não é o meu prazer, né? Na verdade, o meu maior prazer é Deus. E essa é também o simbolismo do jejum, né? Ia falar alguma coisa, Maurício?
sim, então, como tu falou bem que precisa ser uma abstenção, né? E não uma dieta ou um Aham, regime, né? aham. Porque isso aqui não agrada ninguém, nem É, Deus. tem gente para todo Deus, tipo de mentalidade, Deus não quer viu? que a gente passe fome. Tem um comentário que o pastor Luciano Subirá fez quando ele lançou o livro, que um membro da igreja disse, mas eu não gosto de jejum porque passou fome. Mas é intuito. Exatamente. Exatamente isso. É, Aí ele é não gosta de uma jejum. humilhação, é como a gente viu aqui, jejum é uma É. humilhação, uma mortificação para que Cristo, né, seja exaltado nesse sentido, né, uma busca por Deus, né? E um sentimento que não é a minha vontade, mas é a de Deus. Essa é a ideia da consagração, né? Correto. Agora, eu também já tive algumas crises de labirintite, né? De um tempo para cá, mas não necessariamente por causa de jejum, né? Mas a orientação que eu tive de médico é que eu deveria estar sempre me alimentando regularmente, porque se eu não fizer isso, eu corro o risco de ter algumas crises de labirintite. Então, por conta disso, de alguns anos para cá, eu resolvi fazer um jejum também mais por questões médicas, né? No máximo uma refeição, né? E não toda hora, né? Porque eu sei que eu posso ter alguma crise de labirintite. Então, por isso que tem que tomar cuidado, se não for orientação de Deus mesmo, né? E a questão médica, a gente tem que, claro, tomar cuidado, né? Senão vira uma coisa irresponsável. Olha, o mesmo Luciano Subirá, quando ele entra nesse jejum de 40 dias, ele faz isso acompanhado pelo médico. Isso, Deus pediu, ele sabe que Deus vai sustentá-lo, uhum, mas ele tem uma preparação precisa, para né? começar o jejum. Ele vai diminuindo gradativamente o Isso, alimento, isso. né? Não vai num churrasco, cimada de churrasco de carne, porque tanto amanhã estou de jejum. Aham. Não vai funcionar, seu corpo não reage assim, Comamos né? e bebamos que amanhã morreremos, né? Não é isso, Sim, né? tipo, então não, tem uma preparação. Então, veja bem, né? A gente aqui vai tá dando as dicas, né? E aconselhamos o livro do Luciano mais na frente, porque é um bom Ele é um guia, né? especialista, né? Mas, Sim, exatamente, mas tem que ser feito com a cabeça no lugar. Né? Não pode ser isso. na onda, né? Às vezes a gente também já fez muito através da célula, né? Do pequeno grupo, assim, olha, cada dia da semana alguém ou uma família vai jejuar, né? Não pesa para ninguém, mas todo mundo fica atento, se consagra, ora. E como igreja, nós já fizemos, né, jejum de 40 dias, não, né, absoluto, né, mas, claro, aquele jejum parcial e, no geral, as pessoas abrindo mão só de uma refeição diária. Inclusive, eu vou indicar alguns livros de alguém que preparou material para isso, para fazer campanha no pequeno grupo ou na igreja toda, que é o Edson Queiroz, que já fizemos muito como igreja, mas com muito ensino prévio, né? E também sem ficar controlando ninguém, né? A gente lança o projeto e as pessoas vão se mobilizando, né? Aqueles que entenderem, né? Mas é fantástico, né? Essas campanhas como igreja toda, né? Em que a gente mobiliza todos para um momento de consagração, né? Ok, vamos lá, vamos para a próxima disciplina, que é a solitude. A aula de hoje está muito boa e muito prática. Duas disciplinas que caminham juntas e que são muito importantes para a nossa busca por Deus, né? Então, vamos entender mais sobre a disciplina da solitude. Olha só essa frase de Teresa de Ávila, né? Acomode-se na solitude e você defrontará com ele, com o Senhor, dentro de si mesmo, né? Então, Deus se agrada dessa busca por Deus, um tempo a sós com Ele, né? Vamos entender mais o que é essa solitude, né? Então, a solitude, junto com outras disciplinas interiores, como oração, jejum, meditação, é a disciplina de criar um espaço emocional e espiritual que permite a Cristo edificar um santuário interno em nosso coração. Então, a solitude é essa disciplina que não anda sozinha,
né? A solitude caminha junto, né, com o jejum, a oração e meditação. Então, essa disciplina, né, digamos assim, de organizar o teu tempo a sós com Deus, tem tudo a ver, né? A solitude é isso, né? É, arrumar ter a disciplina, né, de ter aquele momento regular com Deus, né? Porque eu estou buscando criar um espaço, né, um espaço mesmo de tempo, vamos dizer assim também, né, de prioridade, um espaço emocional e espiritual que permite Cristo edificar um santuário interior, né, no meu coração, um espaço em que eu possa ouvi-lo, que eu possa me dedicar a estar com ele, né, a ouvir dele, a ser direcionado por ele, ok? Agora, tem uma diferença com a solidão. Muita gente fica na dúvida, né? Mas seria uma solidão? Então, não, não é solidão. Solitude é uma coisa, solidão é outra, né? A solitude, claro, é aquele momento, tem a ver com o momento sozinho? Tem, mas não é sozinho, sozinho, é sozinho com Deus. Você não está solitário, você está com Deus, né? É estar perto de Deus, né? Essa é a ideia da solitude, né? Então, a solitude nos liberta da solidão mesmo, de andar sozinho, né? E do temor, né? Meu Deus, estou sozinho, não tenho ninguém por mim, né? E aí gera o temor, né? E, meu Deus, eu estou passando tantas lutas, né? E o Senhor, e às vezes se sente assim, mas muito sozinho. Não é essa a ideia. A solitude é justamente resolver esse problema. É você buscar a Deus, ter tempo com Deus de qualidade, de tal forma que você vai enfrentar as lutas da vida sabendo que você tem um Deus com você. Você, na verdade, vai ter mais convicção de que você não está sozinho, que você tem Deus na tua vida, né? E ele faz toda a diferença no teu dia a dia. Ele fala com você, ele te encoraja, ele te ajuda, ele está sempre presente. Você está sensível também à presença de Deus. Então, a solitude nos liberta justamente de uma solidão, né? É ter o tempo com Deus, tempo sozinho com Deus, para não andar em solidão, né? Mas para ter Deus conosco, porque tem momentos que a gente está até na multidão se sentindo sozinho, né? Mas quando você desenvolve essa disciplina da solitude, né? De ter tempo de qualidade com Deus, então você se torna preenchido por Deus. Então, a solidão, a melhor descrição seria o quê? É o vazio do lado de dentro. Então, tem gente que até tá rodeada de gente, mas está na solidão, porque ele tem um vazio de dentro, né? A pessoa se sente vazia por dentro. Mas a solitude, não. A solitude é você desfrutar mais de Deus, ter tempo de qualidade com Deus de tal forma que o seu interior está preenchido por Ele. Você tem um santuário interno, né, em que você ouve a Deus, Ele te guia, Ele te ensina, né, você de fato é preenchido por Deus, é cheio da presença de Deus, né? Então, existe a liberdade de ficar sozinho, não para se afastar das pessoas, mas para ouvir melhor o sussurro divino. Então, a solitude significa você, claro, ter um tempo sozinho, se afastar, não para se afastar das pessoas, mas para ouvir melhor o sussurro de Deus, né? A direção de Deus, né? Aprender a quietar o seu coração, a quietar as vozes, né? Ao nosso redor, para, de fato, saber escutar a voz de Deus. Então, Jesus viveu em solitude de coração, né? Então, ele tinha, né, esse preenchimento interior, né? O Pai direcionando ele o tempo todo, mas ele também experimentou com frequência a solitude externa, ou seja, ele também tinha aqueles momentos em que ele se afastava das pessoas para ter um tempo a sós com Deus, né? Então, e se preencher, né, mesmo do Pai, né? Da presença do seu Pai, ouvir o Pai, né, ser guiado por ele, né? Então, na verdade, a solitude não é aquela coisa esotérica que a gente ouve aí dessas religiões orientais. Eu vou esvaziar a minha mente. E aí a pessoa vai ficando meio doida, né? Esvazia a mente para ser guiado pelo quê? Por nada, né? Na verdade, a solitude, que é a disciplina cristã de um tempo a sós com Deus, não é para eu ficar vazio, é para eu me encher de Deus, me encher da palavra de Deus, entende? Então,
é essa busca por Deus, por meditar em Deus, na sua palavra, né? Orar, conversar com Ele, ouvir a Ele, né? Então, mais do que um lugar, a solitude é uma condição mental, um estado do coração, né? Que está atento à voz de Deus. Existe uma solitude do coração que pode ser mantida em todos os momentos, né? Ou seja, a presença de Deus na tua vida, a palavra de Deus te guiando, né? E isso vai acontecer quando você estiver com pessoas ou sem pessoas, né? Porque você não está sozinho, você tem Deus na sua vida. Por quê? Porque você está cultivando um relacionamento com Deus, entende? E ele vai dizer assim, olha, é bem possível você pode até ser, né, um eremita no deserto, mas não experimentar a solitude, não ser cheio de Deus, não perceber, né, que você tem um amigo real e verdadeiro, que é Jesus. Agora, se porém possuímos a solitude interna, não recearemos ficar sozinhos, pois temos consciência de que não estaremos sós, nem temeremos a convivência também com outras pessoas, pois elas não nos podem controlar. Nós somos guiados por Deus, né? Pela palavra de Deus. E em meio ao ruído e à confusão, nós podemos, né, permanecer sossegados nos limites de um profundo silêncio interior, porque eu, de fato, tenho desenvolvido o meu tempo com Deus, o meu coração está aberto e sensível para ouvir a Deus, porque, de fato, eu busco, né, ouvir a Deus, né, ter tempo de qualidade com Ele, é Ele que me guia, Ele está comigo 24 horas por dia, porque, de fato, eu priorizo, né, fazer com que o meu coração tenha um santuário de adoração e de ouvir a Deus. Tá? Vamos olhar mais para Jesus. Olha só os exemplos em que Jesus desenvolveu a solitude, né? Jesus inaugurou o seu ministério passando 40 dias no deserto sozinho. Mateus 4. Antes de escolher os 12 discípulos, ele passou uma noite inteira sozinho em oração nos montes do deserto, praticando a solitude, né? Tempo a sós com Deus. Lucas 6. Quando recebeu a notícia de que João Batista estava morto, ele se retirou de barco em particular para um lugar deserto. Mateus 14. Depois do milagre da multiplicação dos pães, que alimentou 5.000 peixes, 5.000 homens, né? E muito mais mulheres e crianças, ele mandou os discípulos, né, pegar o barco, né, e atravessar o mar da Galileia, enquanto ele foi subir ao monte para orar. Precisava de um tempo sozinho com Deus. Solitude, mais uma vez. Depois de um longo dia de trabalho, né, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa, né, e foi para um lugar deserto. Então, Jesus tinha a prática de ouvir a Deus e ele era guiado por Deus. Ele não era preso por agendas humanas. Ele era totalmente submisso à agenda divina, à direção de Deus. Quando os 12 discípulos voltaram da missão de pregar e curar, Jesus os convidou: venham comigo para um lugar deserto. Era tempo de oração, né? Era um tempo a sós com Deus. Marcos 6. Depois de curar um leproso, Jesus retirou-se para um lugar solitário e orou. Lucas 5. Olha só quantos exemplos. Jesus praticando a solitude. Na companhia de 3 discípulos, buscou o silêncio de uma montanha deserta como estágio para a transfiguração. Né? Pedro, Tiago e João, aquela experiência, né, sobrenatural. Vamos buscar a Deus. Enquanto se preparava para o seu feito mais sublime e sagrado, procurou a solitude do jardim do Getsêmani. Mateus 26. Talvez esses exemplos sejam bastante para demonstrar que na vida de Jesus procurar lugares desertos era uma prática frequente. Por isso, também deve ser para nós, né? Nós somos discípulos de Jesus. Agora, como fica essa questão da solitude e a vida em comunidade, né? Será que uma coisa compete com a outra? Não, cada coisa no seu lugar, né? Cada coisa é importante, é isso que Richard Foster vai dizer. Então, ele usa, por exemplo, o ensino de Bonhoeffer,
sobre vida, no livro Vida em Comunhão, ele diz assim, nesse estudo ele diz que existe a importância do dia acompanhado e o dia desacompanhado, entende? Há momento de ficar sozinho com Deus e há momento de estar com as pessoas. Duas coisas são importantes, essenciais para o sucesso espiritual. Não tem esse negócio de dizer que eu vou ser, só vou ser mais espiritual se eu só ficar com Deus. Não é isso. Né? A gente vai ser espiritual se a gente tiver um tempo de qualidade com Deus e também ter um tempo de qualidade em comunidade, né? Em comunhão, né? Com um pequeno grupo, com a igreja. E nisso também se desenvolve e reflete a nossa espiritualidade. As duas coisas caminham juntas, né? As duas coisas são fundamentais para uma vida espiritual equilibrada, né? Saudável, né? Então, e a gente já viu sobre isso, né? Em aula anterior, quando a gente falou de adoração, né? A gente falou sobre espiritualidade e missão. As duas coisas caminham juntas, né? As duas coisas são fundamentais. E aí Bonhoeffer diz assim no livro: aquele que não consegue ficar sozinho, né? Nesse tempo a sós com Deus, né? Que tome cuidado com a vida em comunidade, né? Porque não vai saber fazer a diferença na vida em comunidade, o que ele está dizendo. Aí ele faz também o jogo contrário, né? Aquele que não está na comunidade, que não se envolve, que não se congrega, que tome cuidado ao ficar sozinho. Ele fala em inversão, né? Que não existe essa espiritualidade, né? Que de não se congregar, né? As duas coisas caminham juntas. Então ele vai dizer assim, olha, cada situação apresenta ciladas e riscos profundos, os extremos, né? Aquele que deseja comunhão sem solitude mergulha num vazio de palavras e sentimentos. É só um ativista. E aquele que procura solitude sem a comunhão, sem servir, sem participar do corpo de Cristo, ele perece, né? Ele morre no abismo da vaidade, do narcisismo e do desespero. Então, não tem uma espiritualidade saudável, ok? Porque as duas coisas caminham juntas, né? Espiritualidade e missão, tempo a sós e tempo em comunidade, né? E aí, continuando a falar sobre isso, né? Solitude e vida em comunidade. Precisamos, então, buscar o quê? Com diligência, a quietude, que ele fala, a quietude recriadora da solitude, se quisermos que nossa presença na comunidade, com as pessoas, seja significativa. E precisamos buscar a comunhão com as pessoas e prestar contas a elas, se quisermos a segurança quando estivermos sozinhos com Deus, para que a gente não viva, né, uma falsa espiritualidade, né, ou buscar a Deus de maneira indevida, né, por não entender, né, como buscar a Deus de maneira adequada, entende? Então, nós precisamos da vida da comunidade que nos ensina, que nos exorta, que nos molda, e precisamos de tempo a sós com Deus, porque a gente precisa da reflexão, de ouvir a voz de Deus, as duas coisas caminham juntas. Precisamos cultivar ambas as coisas se quisermos viver em obediência. E aí Richard Foster continua dizendo: o fruto da solitude é a ampliação da sensibilidade e a compaixão pelas pessoas. Então, se você desenvolver um bom tempo a sós com Deus, melhor você vai se portar diante das pessoas. Você vai ser uma pessoa mais compassiva, mais sensível e vai ser um melhor servo, é o que ele está dizendo. E aí surge uma liberdade renovada para estar ao lado das pessoas. Há uma atenção renovada para as necessidades delas, uma receptividade nova às suas feridas. Então, eu mesmo, né, posso dizer que eu preciso do meu tempo, né, na tenda, digamos assim, na tenda da presença, na minha caverna, né, para buscar a Deus. Ou subir ao monte, não literalmente, né, mas ter o meu encontro com Deus pessoal, no meu quarto, né, no meu tempo a sós com Deus. Né, eu preciso, porque é ali é que eu reponho minhas energias espirituais, é ali que eu reflito, é ali que eu me preparo, é ali que eu escuto a Deus, é ali que as minhas emoções, né, são colocadas no lugar certo, é ali que eu oro, é ali que eu me consagro. E aí, quando eu estou com as pessoas, eu estou melhor do que se eu não buscar a Deus assim. Né? É porque eu estou mais equilibrado para lidar com as pessoas, eu estou mais ajustado,
né, para cuidar de vidas, para discipular pessoas, para dar palavra de sabedoria, entende? Então, é esse que é o equilíbrio que a gente precisa no ensino desse assunto, né? E a outra questão, ao falar de solitude, é que a solitude também caminha junto com o silêncio. O silêncio. Inclusive, Richard Foster ele vai dizer que quando ele preparou essa disciplina, né, esse capítulo, ele ficou muito em dúvida se dava o nome de solitude ou silêncio, a disciplina do silêncio, né, que também teólogos do passado já falavam da disciplina do silêncio. E, na verdade, as duas coisas são importantes, as duas coisas caminham juntas, tá? É isso que ele está dizendo. O silêncio sempre implica o ato de ouvir, não é isso? Para a gente ouvir alguém, tem que ficar em silêncio. Então, tem tudo a ver com a solitude. A solitude também tem a ver em estar em silêncio para ouvir de Deus, para meditar em Deus, né? Para ser guiado por Deus, para que a voz de Deus se sobressaia sobre a nossa. Inclusive, muitos teólogos vêm dizer que a verdadeira oração é quando eu me calo para que Deus fale, para que eu busque o que Deus quer, entende? Abster-se de falar sem ouvir Deus com o coração não é silêncio. Então, o silêncio mesmo é você se aquietar para ouvir Deus. Tá? E isso tem tudo a ver com a solitude. Catherine Doherty, né, ela vai dizer o seguinte sobre esse tema, o silêncio e a solitude. Um dia cheio de ruídos e de vozes pode ser um dia de silêncio, se os ruídos se tornarem para nós o eco da presença de Deus, e se as vozes forem para nós mensagens e apelos vindos de Deus. Quando falamos apenas de nós mesmos e estamos repletos de nós mesmos, é porque abandonamos o silêncio. Olha que forte. Quando, no entanto, repetimos as palavras que Deus nos disse na intimidade, as que Ele deixou dentro de nós, nosso silêncio permanece inalterado. Em outras palavras, ela está dizendo, olha, o silêncio, na verdade, é aprender a ouvir a voz de Deus. Quando a voz de Deus, de fato, se sobressai no nosso interior, então eu entendi a disciplina do silêncio, né? Eu posso estar em qualquer lugar, com pessoas ou não, com barulhos para lá e para cá, mas se eu tiver com a voz de Deus acima de qualquer outra coisa, então eu entendi, né, o que significa ser guiado por Deus e o que significa a disciplina da solitude, né? Então, continuando a falar sobre o silêncio e a solitude. O propósito do silêncio, ou da própria solitude, é ter a capacidade de ver o que a gente tem que ver da parte de Deus, né? E ouvir o que a gente tem que ouvir da voz de Deus. É o controle e não a ausência de ruído a chave para o silêncio, né? Essa capacidade de ouvir e ver, se preparar para isso, né? E a direção de Deus acontecer. Tiago não teve dificuldades para perceber que é perfeita a pessoa capaz de controlar a língua. Então, controlar a língua é o sinal de verdadeira espiritualidade, né? Que Tiago vai dizer. Então, porque a língua é um órgão, né, dos mais complicados do corpo humano, de você domar a língua, né? Ela, e não é à toa, né, que a língua ela também está atrás de uma grade chamada dentes, né? Tem antes de dente aqui é uma grade que já tem que ser domada, né? Ficar atrás assim, né? Presa, porque a língua é terrível, né? Da língua sai um veneno mortífero, né? A língua é capaz tão pequenininha, mas a fagulha ela pode trazer uma fagulha que incendeia uma floresta inteira, né? Então a gente precisa aprender a cuidar desse órgão, né? Dessa língua, domínio próprio na língua, né? E isso é sinal de que a gente realmente é um bom cristão, né? Então, na disciplina do silêncio, da solitude, aprendemos quando falar e quando nos abster de falar. Tem hora que tem que falar, né? Tem hora que a gente não pode se silenciar, a gente tem que falar aquilo que Deus espera que a gente fale. E tem hora que a gente tem que se calar. Tem hora que a gente tem que ser sábio para se calar, né? Para ouvir mais. Não é à toa que a gente só tem uma boca e dois ouvidos.
né? Porque a gente tem que ouvir 2 vezes mais do que falar, né? Então, nós, às vezes, somos muito tolos, né, em dizer, eu vou fazer, eu vou não sei o quê, e não faz. Essa ideia aí de Eclesiastes 5, né? E há tempo para tudo, né? Tempo de falar e tempo de parar de falar. E Provérbios 25:11, né? Que é esse texto muito conhecido, a importância de falar no tempo certo, né? Quando ele diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A gente, muitas vezes, não sabe esperar a hora de falar. E aí a gente depois se mete muito em enrascada, né? Peca demais por causa da língua. Então precisamos aprender a nos consagrar, né, a partir do silêncio, né? E domar esse órgão que é a língua. Um dos motivos pelos quais dificilmente permanecemos em silêncio é que ele nos faz sentir desamparados. Você já sentiu assim? Você tem que falar o tempo todo, você tem que se defender, você tem que não sei o quê. E aí, quando você diz, eu vou ficar em silêncio, eu vou falar nada, você pode se sentir meio desamparado. E agora, quem vai lutar por mim? E agora? Se eu não falar, não vai acontecer. Se eu não pedir, se eu não sei o quê. Mas aí é que está a questão. Nós estamos acostumados a confiar nas palavras como um meio de administrar todas as coisas, de manipular situações e controlar os outros, nos defender. Mas se ficarmos em silêncio, quem vai assumir o controle? Na verdade, Deus assumirá o controle se você entregar para Ele. Contudo, jamais permitiremos que Ele assuma o comando enquanto não confiarmos nele. O silêncio está intimamente relacionado à confiança em Deus. Deixa Deus se defender, né? Muitas vezes vai ser preciso isso mesmo, se calar e deixa Deus fazer a parte dele, né? Quando Deus faz a parte dele, pronto, tudo se estabelece. Mas a gente quer ter o controle de todas as coisas, por isso que a gente fala muito, né? E muitas vezes essa nossa fala sem parar é falta de confiança em Deus e aquietar o nosso coração e esperar em Deus, né? Então, Lamentações 3:26, né, vai dizer que bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio, né? Bom é aguardar no Senhor. E aí ele vai aplicar, né, que a língua, né, ela tanto pode ser um termômetro como um termostato, né? O termostato muda o ambiente, né? O termômetro, ele só indica como está o ambiente. Então a nossa língua, ela pode ser um termômetro. Ela informa a nossa temperatura espiritual, né? Se a gente está falando muito de nós mesmos, se a gente está falando mais de Deus, ela demonstra se a gente está bem com Deus, se não está, se a gente é de Deus ou não, se da nossa boca saem palavras bondosas ou maldosas. Então, um termômetro que vai dizer a temperatura espiritual que a gente se encontra hoje, né? Por outro lado, a língua também pode ser um termostato. Ela regula a nossa temperatura espiritual. Então, às vezes, quando a gente se cala, né, muda o ambiente, né? Muda a nossa... Se cala para ouvir a Deus, se cala para esperar em Deus, né? Isso pode mudar todas as coisas. Nossa vida espiritual pode mudar completamente. E a gente, de fato, andar no espírito e não na carne, né? Bonhoeffer vai dizer: o silêncio real, a quietude real e segurar de fato a língua são coisas que surgem apenas como consequência sóbria da quietude espiritual. Ponto. Para encerrar, quais seriam os passos para a solitude? Ele vai dar alguns exemplos, Richard Foster vai dar alguns exemplos para buscarmos essa solitude, né? Então, aproveite as pequenas solitudes, alguns passos, né, que ele dá para a gente, né? Além de você ter o seu tempo regular sós com Deus, né? Aproveite também as pequenas solitudes, né? Aqueles pequenos momentos, né? Sabe quando você se acorda, né? Antes de entrar na correria daquela manhã, que tal você ficar 5 minutinhos ali, né? Orando, meditando, pensando em Deus, entregando a Deus, e aí tá, você vai. Às vezes você não tá meio corrido a vida, mas aqueles 5 minutinhos pode fazer toda a diferença. Sabe aquele momento antes do almoço, e você passar 5 minutinhos agradecendo a Deus? Entende? Alguns momentos. Às vezes está no trânsito, está tudo engarrafado. Que tal você aproveitar esse momento para pensar em Deus, meditar em Deus, ouvir a Deus? Aproveite as pequenas solitudes do dia a dia, né? Um outro passo que ele vai dar: encontre ou prepare um lugar silencioso, um lugar em que ali é o meu lugar, né, de silêncio.
né? Eu lembro de uma época que eu morava num apartamento pequenininho, e às vezes é difícil ter um seu lugar sozinho. Mas a gente tinha uma varanda pequenininha, que a gente tinha uma, não era uma rede, era uma espécie de cadeira bem acolchoada, que era pendurada no teto. E ali era como se fosse um lugar, né, de meditação. E a gente tinha isso entre nós, né? Olha, quem tiver ali naquela varandinha, naquela cadeira, ele já sabe que é porque quer ter um momento a sós com Deus, né? Ninguém vai lá perturbar, né? Então a gente precisa ter os lugares que a gente diz assim, ó, aqui é o meu lugar, né? Que ninguém me incomode, né? Nesse momento eu estou buscando a Deus, né? Terceiro passo, discipline-se para que sejam poucas e plenas as palavras que você diz. Então, discipline para ter mais momentos de silêncio e falar na hora certa, né? Busca o domínio próprio com a tua língua, a hora de calar, a hora de ouvir, a hora de falar, né? Discipline no dia a dia mesmo, nas rotinas da vida, né? E um quarto passo que ele vai dar é tente viver um dia inteiro sem dizer a palavra alguma. Isso não deve ser um legalismo, claro, mas é um exercício. Que tal você se exercitar e passar um dia inteiro sem falar, né? Para você exercitar mais o domínio próprio, para você exercitar mais o ouvir a Deus. É uma sugestão. De repente você não consegue um dia inteiro. As mulheres, então, talvez vão sofrer mais, né? Vai ser um martírio, talvez. Mas, de repente, que tal algumas horas, né? Às vezes eu faço isso quando a gente está no carro, né? Às vezes, muito tempo junto, viajando, talvez, no carro. E aí fala para lá e fala para cá e fala, às vezes, eu digo, gente, vamos ficar uns minutinhos em silêncio. Preciso um pouco de paz. A vida está até desligar até a música, né? Deixa eu ficar um pouco assim, vamos ficar quieto, vamos meditar, vamos pensar um pouco mais aqui em Deus, né? Exercícios assim ajudam demais, né? Para que a gente, né, se ajuste com Deus. Maurício vai dizer, só se estiver viajando de avião sozinho, sem ninguém para bater papo por perto. Eu amo esses momentos de viajar de avião e não conhecer ninguém. Ficar quieto aqui na minha para buscar a Deus. Eu gosto muito de buscar a Deus lá em cima, nas nuvens, né? De ter um tempo de qualidade com Deus. Bom, a gente precisa. Ok? Então, é isso aí. As perguntinhas para compartilhar sobre a solitude, né? Nós não temos mais muito tempo, mas fica aqui, né? As perguntinhas para você depois meditar e até conversar com alguém. Solitude é criar um espaço emocional e espiritual que permite a Cristo edificar um santuário interno em nosso coração. Foi um dos primeiros conceitos que a gente viu de solitude, né? O que você tem feito para manter esse santuário vivo em seu coração, né? Então, cada um é responsável por, de fato, desenvolver e manter esse santuário vivo de Deus no seu coração. Segunda perguntinha: como você se avalia em relação ao equilíbrio entre a solitude e a vida em comunidade? Está pendendo mais para um lado? O que precisa para ter mais equilíbrio, né? E a terceira perguntinha é: como tem sido o uso da sua língua ultimamente? Você tem sabido controlar a sua língua? Ou seja, se calar quando necessário e falar na hora certa? Talvez você precisar de ajuda de alguém, né? Para prestar contas nesse sentido, né? Para te ajudar a melhorar. Ok? Maurício, tem uma coisa para falar sobre isso aqui? Ou eu posso passar? Não, eu acho que são dicas preciosas, né, que a gente deu hoje. E às vezes a gente não tem o entendimento correto sobre o jejum, né? E confunde, né? Como a gente falou aqui sobre a solitude e a solidão, né? Então, a solitude realmente é um momento a sós com Deus. E, pessoalmente, tenho criado esse momento. Estou feliz porque hoje tenho, né? Uhum, Hoje o dia foi um pouco corrido, então não consegui, já sinto falta uhum, dessa solitude do Senhor, né? E uhum, em relação à segunda pergunta, sim, tenho conseguido equilibrar, né? Tem uhum, momentos, né? Mas a maioria a gente tenta equilibrar isso. uhum. E em relação à terceira também, acho que a gente, quando adquire a sabedoria e mais tempo com Deus, aprende que às vezes não precisa falar tudo, né? Às vezes a gente Isso, precisa, isso. mesmo que gostaria, mesmo que tivesse vontade, Uhum, ficar
em silêncio não necessariamente é uma ação negativa. uhum, Talvez aquela palavra não dita, uhum, depois a gente percebe que teria sido melhor não ter falado, então foi aham, bom não ter dito nada, né? uhum. Então, aprendi também essa parte, está sendo uma experiência muito boa, É pessoalmente. uma busca diária, né? Para viver, Sim, né? Esses valores tão importantes, né? Da vida espiritual. com certeza. Amém. Ok, para encerrar, vamos para nossas partes finais, né? Vamos para o nosso artigo. Tem muito a ver com o que a gente viu aqui, né? Sobre solitude. O tema é Navio no Estaleiro. Foi adaptado por mim, esse artigo. Então, João 15:4 diz: Disse Jesus: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Um certo homem fez uma visita a um estaleiro um tempo atrás. Várias coisas o impressionaram, mas principalmente a necessidade que os barcos têm de limpeza em seu casco. Em cada navio que ali chega, há uma sujeira que a gente não vê, mas que faz uma diferença tremenda em seu desempenho e afeta até sua vida útil. Todo barco precisa de um tempo no estaleiro, disse-lhe o velho marinheiro. Logo veio à mente a sua própria vida. Quantas coisas vão se acumulando em nosso casco, coisas que vão nos impedindo de correr mais rápido, prejudicando o nosso desempenho como pessoas no lar, no trabalho, com amigos e principalmente com Deus. Nossa tendência natural é nos entregarmos às muitas atividades, às rotinas que não nos permitem parar. Enquanto isso, vão se acumulando em nossos cascos uma quantidade enorme de lixo emocional e espiritual, tanto que a pessoa percebe que algo está errado. Muitas vezes o problema está mais encrostado do que quer admitir. Um tratamento rápido e indolor não pode obter êxito. É preciso parar no estaleiro e empregar tempo sério para limparmos o casco, recobrarmos nossa saúde emocional e espiritual e assim alcançarmos o mar aberto na nossa vida. É necessário um porto seguro para tudo isso. O nosso porto seguro é um compromisso pessoal com Deus, buscando no dia a dia ouvir a sua voz, o tempo devocional, aplicando diariamente seus ensinos, congregando-se, compartilhando as cargas, vivendo com profundidade relacionamentos cristãos, prestando contas uns aos outros para sermos curados, numa relação de discipulado, onde há confrontação, aconselhamento e acompanhamento. Viver liberto do pecado e caminhar em santificação depende da nossa disposição de buscar o Senhor, deixando o Espírito Santo nos sondar, restaurar e transformar. Desta forma, vai ocorrendo uma limpeza de tudo que tem nos impedido de ir mais rápido em direção à vontade de Deus. Portanto, invista sempre um tempo especial no estaleiro, em companhia do especialista em barcos que precisam de reparos para a eternidade. Jesus. Amém? Vamos lá. E a ilustração de hoje, né? A historinha de reflexão. Essa historinha eu gosto demais. É a historinha de Elizabeth Elliot. Essa história, veja bem, não está na Bíblia, tá? É uma história de uma ilustração que ela criou, muito interessante. Poderia ter acontecido, mas não aconteceu porque não está registrado na Bíblia, quer dizer, né? Só Deus sabe. Mas é uma história que ela criou, tá? Não está na Bíblia. E mostra uma história com Jesus sobre o coração egoísta, né, do ser humano. Então, olha só, olha a história que ela criou. Um dia, disse Jesus aos discípulos: Gostaria que carregassem uma pedra por mim. Ele não deu qualquer explicação. Então, os discípulos procuraram pedras para carregar consigo. Pedro, prático como era, procurou pela menor pedra que pudesse encontrar. Afinal, Jesus não havia dito nada sobre tamanho e peso. Assim, colocou uma pedra no bolso. Jesus então disse: Sigam-me. E eles deram início a uma caminhada. Por volta do meio-dia, Jesus pediu que todos se sentassem. Fez um meneio com as mãos e todas as pedras se transformaram em pão. Então disse: É hora de comer. Em poucos segundos, a comida de Pedro havia acabado, coitado.
A pedra dele era muito pequena, então o pão que ficou para ele foi pequeno. Terminada a refeição, Jesus pediu que todos se levantassem e tornou a dizer: gostaria que carregassem uma pedra por mim. Desta vez, Pedro pensou: agora eu entendo. Olhou em volta e viu um pequeno penedo, pedra grande, bem grande. Suspendeu a pedra sobre os seus ombros, era tão pesada que o deixou cambaleante. Mas ele pensava assim: mal posso esperar pelo jantar. Coitado, estava morrendo de fome. Então Jesus disse: sigam-me. E eles deram início a outra caminhada. E Pedro mal conseguia acompanhar o grupo, porque estava pesada a pedra dele. Por volta do horário do jantar, Jesus os conduziu para a margem de um rio e disse: agora quero que todos joguem as pedras na água. E assim foi feito. Depois acrescentou: sigam-me, e começou a andar. Pedro e os outros olharam para ele, embasbacados. Tipo, como assim? Jesus suspirou e disse: não se lembram do que eu pedi que fizessem? Por quem vocês carregaram as pedras? Às vezes nós somos assim, né? Nós até estamos com Jesus, né? Mas parece que só pensamos em nós, né? Eu vou jejuar, só pensando em mim, só pensando em mim, para mim, para mim, para mim, entende? Tudo é para mim, né? Caminhar com Jesus é aprender a fazer para Ele, né? Carregar para Ele, trabalhar para Ele, para a glória dele, para exaltar o nome dele, entende? Que Deus nos ajude. A ferramenta de hoje, a ferramenta 9, é uma autoavaliação, uma meditação e uma autoavaliação em 6 características da mente semelhante à de Cristo, baseado no livro A Mente de Cristo, tá? Então, baseado também no texto de Romanos 12, 2, né? Que a gente deve não se amoldar a esse mundo, mas transformar, né, pela renovação da nossa mente, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade, né, de Deus. Ou seja, a minha mente deve, né, deve se tornar, né, ou buscar ter a mente de Cristo, né, como Cristo pensa, como Cristo viveu, como Cristo ensinou, né? Então, a minha ênfase deve ser buscar uma mente semelhante à de Cristo. E Filipenses 2:5, né, fala, né, de Cristo, né, que deve ser a nossa, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, a mente semelhante à de Cristo. E aí, os autores, né, desse livro, eles vão falar que existem 6 características de uma mente semelhante à de Cristo. Então, a primeira delas, uma mente viva, baseado em Romanos 8, versículo 6, que diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Sem Cristo, estamos mortos, Efésios 2:1. Mortos espiritualmente, né? Em Cristo temos vida eterna, temos vida. Jesus disse algo mais do que simplesmente viver. Disse que veio a fim de que tenhamos vida abundante. Você mostra essa vida ou morte constantemente, mediante as decisões que toma. Quando você coloca a mente no espírito, experimenta a vida. Então, é viva, né? Uma mente viva, no sentido de viva para Deus. Uma mente não morta, né? Ou seja, uma mente guiada pelas coisas do mundo, mas uma mente viva em Deus, tá? Que tem uma vida para Deus, uma vida abundante, né? Que agora vive a vontade de Deus, ok? Então, essa é a ideia que ele está falando da mente viva. A segunda característica é uma mente perseverante, que está em 2 Coríntios 11:3, que diz: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Então, a mente de Cristo é perseverante na fidelidade a Cristo, não se aparta, permanece, entende? Ela persevera em fazer a vontade de Deus, né? Em ser fiel a Deus.
Então, um dos nossos problemas espirituais é a distração. E ela vem em consequência do assédio das coisas que nos tiram a concentração. Mas o cristão perseverante, ele presta atenção a Cristo e nos seus mandamentos, à pessoa de Cristo e aos seus modos de agir. Então, sua mente deve ocupar-se da sincera e pura devoção a Cristo. A perseverança é a disciplina da atenção. Então, a mente que persevera na direção de Cristo, a palavra de Deus, né? E não se aparta, né, da direção de Cristo. Uma terceira característica da mente semelhante à de Cristo é humilde. Filipenses 2:3 diz: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, não se pode ser humilde se não se é despretensioso. A humildade se refere a uma relação com as demais pessoas e com Deus, né, tendo um temor piedoso, né? O contrário de humildade é altivez, orgulho ou arrogância. Os membros do corpo de Cristo aprendem a submeter-se uns aos outros mediante a humildade. Então, essa humildade, né? Eu não quero a minha vontade, né? Essa falta de pretensão pessoal. Na verdade, eu quero a de Cristo, né? Essa é a ideia que ele está falando aqui, da humildade, né? De uma pessoa despretensiosa, né? É, não ser vaidosa em si mesmo, considere o outro superior a você, né? Se submeta aos outros, seja servo dos outros. Então, a mente humilde, ok? Que submete a Deus, a sua vontade, né? A direção dele, ok? Vamos para a quarta característica dessa mente semelhante a de Cristo. Pura, mente pura. Tito 1,15 vai dizer: tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Então, aqui a pureza é descrita como estado natural do cristão. O cristão vive, né, buscando a pureza, a mente pura, né, na motivação, nos pensamentos, né? Então, chega-se à impureza pela corrupção da mente e da consciência. O estado espiritual normal de ser cheio do Espírito de Deus e parecer e crescer em Cristo é difícil de ser mantido. Uma razão para isso é o constante ataque da informação sobre nossos sentidos. A sensualidade é cativante, a inveja é mais traiçoeira, a avareza é sensivelmente a via para uma posição importante, a ansiedade está em moda, o pecado está em todas as partes. Então, para vencer todas essas tentações, né, para a impureza, você tem que desejar ser puro e fugir das tentações. Decida permanecer puro antes que chegue a tentação. Então, essa é a mente pura, tá? A quinta característica é uma mente sensível. Sensível no sentido de receptiva ou aberta para aprender as coisas de Deus. Então, na noite de sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24:45. Então, quando Jesus escolheu os seus discípulos, reconheceu neles uma virtude que fazia deles pessoas idôneas para 3 anos e meio, né, de instrução intensiva. Os discípulos nem sempre aprenderam rapidamente, mas eram pelo menos pessoas interessadas em aprender com Jesus. Podemos chamar a essa virtude de sensibilidade ou receptividade aos ensinos de Deus. Eles estavam abertos aos seus ensinos e não endurecidos ou insensíveis, né? Então, uma mente sensível à direção de Deus, à palavra de Deus, à submissão a Deus, então. E a sexta e última característica, a mente semelhante à de Cristo, é uma mente pacífica, que busca a paz. Romanos 8:6 diz: mas a inclinação do espírito é vida e paz. A mente espiritual, né, em Cristo, ela é pacífica. A paz é o fruto do Espírito, como diz Gálatas 5, né? Não é algo que possamos conquistar por nós mesmos. A sua responsabilidade é fixar somente em Cristo. Agora, cabe a Deus proporcionar a paz à nossa mente, ao nosso coração. Jesus teve paz. Sua vida estava livre por completo do pecado e das assolações do sistema do mundo. Ele prometeu alívio aos sobrecarregados, aos que aceitam o seu jugo, né? Então, a paz de Cristo, né, reinar em nossos corações, a gente passar a viver em paz, né, cheio do Espírito Santo, e também ser alguém que promove a paz, né?
Então, essas são as 6, né? As 6 características de uma mente semelhante à de Cristo. Então, essa ferramenta é um exercício de meditação, tá? Então, aqui estão todas essas 6 e o versículo e o texto bíblico correspondente, tá? E aí a ideia é você fazer uma autoavaliação, né? Meditar e dar uma nota de 0 a 10, né? Como você está em relação a cada uma dessas características de uma mente semelhante à de Cristo. Agora, além disso, de fazer uma meditação e uma autoavaliação e dar uma nota de 0 a 10, também seria muito importante você poder compartilhar com alguém de confiança, né? Talvez seu pastor, ou seu mentor, discipulador, cônjuge, não sei, né? Alguém de confiança e que você esteja disposto a prestar contas nessa área, né? De modo regular, né? E pedir conselho e oração para que você se mantenha vivendo, né? Uma mente com essas 6 características de uma mente semelhante a Cristo, né? Uma mente viva e não morta, né? Espiritualmente, mas viva em Deus, perseverante em manter, né? Nos ensinos de Cristo, humilde, né? Pura, sensível ou uma mente aberta para aprender, né? Para ser direcionada por Deus e pacífica, que tem paz e promove a paz, ok? Então essa é a ferramenta de hoje. As dicas de livro, né, que a gente traz aqui para vocês, né, a respeito do jejum que a gente viu, né, Luciano Subirá hoje um dos grandes especialistas no tema, né, esse aqui é um dos seus livros mais recentes sobre isso, a cultura do jejum, né. Aí tem esses livros de devocional do Edson Queiroz, né, que eu citei, tem vários, né, de 40 dias de jejum e oração, que tem devocionais diárias, né, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, alguns dos que eu tenho e que a nossa igreja já fez no passado, né, Avivamento Verdadeiro, né, o eu sendo crucificado, né, esse que a gente indica também aqui, né, na nossa postagem do slide, né, TSD, esse aqui é bom para ser o primeiro, né, porque ele é só explicando como fazer o tempo a sós com Deus, né, numa campanha de jejum de 40 dias, né. Ele tem vários, tem sobre a família, tem um sobre Atos 1:8, né, sobre evangelizar, né, 40 dias de jejum, mas se preparando para evangelizar, né. Também tem esse, né, por uma nova reforma, né, 40 dias, né, só falando sobre essa reforma, né, do coração para Deus. Também um de 40 dias pela nação, né, por um Brasil transformado, ele tem vários. Né, excelente material para isso. Né. E outro livro que eu indico é Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, de Gordon MacDonald. Excelente, tem tudo a ver com a temática desse curso. Né. É um dos livros principais que eu indicaria sobre esse tema de disciplinas espirituais, e organizar o seu mundo interior, né? Tem tudo a ver com a solitude, né? Ajustar suas emoções, sua vida, seu tempo para Deus, né? Para que a sua vida seja mais disciplinada e organizada de acordo com os propósitos de Deus. Ok? Então é isso. E os filmes, aqui tem vários filmes, é tanto filme que eu precisei agora começar a botar mais de um, né? De dicas de filme, filmes excelentes que vai contagiar aí sua vida com Deus. Então tem esse filme, Superação, Milagre da Fé, uma história baseada em fatos reais, né, sobre a fé de uma mãe, de orar, interceder por seu filho que teve um problema de saúde sério, né. Esse filme também muito conhecido, Quarto de Guerra, né, que também mostra aí uma senhora ensinando, uma senhora idosa, né, ensinando uma outra senhora a ter vida de oração, orar pela família, né, a dedicar aquele quarto de oração, aquele lugar, né, para guerrear espiritualmente. Fantástico, esse filme tem tudo a ver com a aula de hoje, né? E aí também tem o filme A Cabana, baseado no livro, né? É assim, uma história de ficção que se tornou best-seller e também foi muito criticada, né, especialmente pelo mundo evangélico, né? Porque realmente tem heresias aí nessa história, mas eu gostei muito do filme, né? Acho que o filme claro, é um filme de ficção, não posso pegar esse filme e dizer assim, ele é bíblico, totalmente bíblico. Claro que não é, né? É uma história de ficção, tem suas bobagens ali no que eles criaram, né? Mas eu gosto da ideia do filme, sabe? Você ter um encontro,
um final de semana de encontro só com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Claro que são três pessoas, mas é um só Deus, a gente não consegue explicar totalmente isso. Então, o filme tem, sei lá, tem suas loucuras aí que ele se criou, mas eu acho legal essa ideia da Trindade Santa, né, nos ajudando a rever nossa vida, a um homem que estava passando por uma fase, né, terrível de frieza espiritual, e eu acho fantástico essa ideia de você. Esse filme tocou muito o meu coração, né? Mas claro que é uma história de ficção e tem suas bobagens ali, né? Acho Maurício. interessante na Gabbana e que talvez uma das coisas mais importantes que esse filme traz é a reflexão entre o juízo de Deus, né? A justiça de Deus e a Uhum. justiça humana, né? Por O que que que, que é justo por que para que a Deus? gente sofre, né? Também, né? Ele tenta Aham. trabalhar um pouco E, essas não, ideias, né? e no filme ele trata justamente o lado de Deus, né? Como Uhum. Deus vê todos, Uhum. indistintamente Se Deus quer que todos se compadece, né? salvem, se compadece Sim. com tudo, mesmo daquele que faz o mal, né? Então, é interessante o ponto de vista de Deus. Ele coloca o ator principal da peça numa, Uhum. numa sinuca de bico, porque ele coloca, então tá, então você quer fazer Deus, que você tem É, no quer, lugar. quer fazer toda a justiça? Então, essa parte, isso é ficção, né? Porque Sim. Deus não faz isso. Mas tem muita coisa Mas traz a interessante, né? reflexão. Tem muita coisa interessante. Tem muita coisa que traz a reflexão. Agora, eu, Não, eu foi uma ótima concordo, assim, indicação. que você tem que conhecer muito a Bíblia para saber também tirar as bobagens, as heresias, né? Claro. É importante, a gente precisa sempre orientar, né, as pessoas nesse sentido, mas eu gostei muito do filme, achei o filme, assim, uma ficção bem legal e tem muitas coisas interessantes, essa reflexão da nossa vida com Deus, mas também tem suas bobagens, tem que saber crivar, né? Ok, vamos Aham. lá. E, por fim, a dica de vídeo, mais uma vez estou indicando uma pregação, de Luciano Subirá. Ele realmente é um cara que fala muito, o ministério dele é muito focado em avivamento e disciplinas espirituais. Então, esse filme é baseado no livro. Então, de repente, né, não precisa comprar um livro, mas tem esse vídeo que ele fala do livro. Então, ele fala até que nada mais importe. E aí ele vai dizer assim, sabe, a vontade de Deus não é só que a gente busque Ele, mas é que a gente queira buscar Ele, sabe? Que às vezes a gente busca Ele porque tem que buscar, porque não sei o quê, porque é um fardo, porque é uma obrigação do crente. Deus não quer que a gente busque Ele, Ele quer que a gente queira buscar Ele, sabe? Essa sacada dessa pregação fantástica desse livro, né, de Luciano Subirá, que é uma pregação. E ele conta umas ilustrações que eu não vou dar spoiler totalmente, né? Senão Não, por favor. vocês não vão querer ver. Mas é muito bom E o ele livro também é falando muito bom, sobre. né? Também o livro, É, até, esse título também é o título do livro, né? Se não erro, né? Até uhum, que nada mais importa. isso, Vale a pena também ler o livro. ok. Mais um livro ligado Pois a é. Não, a não uma se pregação. assustem, tá? São as dicas que a gente está dando, e aí quando você puder, você lê, você vê, você ouve. Não precisa fazer Eu, tudo de uma eu vez, a gente criei, sabe que você vai criar depois. Depois você vai usando, aplicando, não é tudo de uma vez, né? De tudo que a eu gente está criei um ensinando para hábito, vocês. eu criei um hábito interessante. Eu acho interessante, mas quem quiser adotar, eu baixei o aplicativo da Amazon no meu celular e cada vez que vejo um livro que é interessante, ou alguém me dá uma dica, eu coloco dentro do carrinho, mas depois dentro do carrinho eu coloco salva para depois. E aí estou fazendo uma lista de livros que aos pouquinhos vou comprando porque Sem quero pressa, ler. né? Nessa empresa, claramente, não precisa fazer investimento enorme, Sim. né? E a Amazon garante um frete gratuito quando você chega a um valor de R$ 130. Então, dá quase 5 livros aproximadamente. Então, é interessante. Mas é uma dica, cada um faz do seu jeito, claramente. Deus Tá abençoe bom? a Um grande todos. abraço Grande a todos, sempre abraço. um prazer Até a e próxima. até a próxima.